Fala galera, vamos detonar aqui agora essa questão de segunda lei da termodinâmica, beleza? Olha só, o que é que diz a questão? As máquinas térmicas transformam energia interna de um combustível em energia mecânica. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, não é possível construir uma máquina térmica que transforme toda a energia interna do combustível em trabalho. Isto é, uma máquina de rendimento igual a 1 ou equivalente a 100%. O cientista francês Sadi Carnot provou que o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica operando entre as temperaturas T1 e T2, T1 temperatura da fonte quente, T2 temperatura da fonte fria, é dado pela expressão rendimento, está aqui, né? Rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Com base nessas informações, é correto afirmar que o rendimento da máquina térmica não pode ser igual a 1, porque para isso ela deveria fazer o quê? Bom, aí na verdade essa questão ela é uma questão de matemática, né? Por quê? Porque se você já tem a fórmula do rendimento e se você está dizendo que por que esse rendimento não pode ser igual a 1? É o que ele está perguntando, né? A pergunta é assim, é correto afirmar que o rendimento da máquina não pode ser 1, por quê? Porque para isso ela deveria operar como? Bom, para que esse rendimento seja 1, é necessário, olha só, que essa divisão aqui seja 0. E por quê? Porque eu tenho 1 menos essa divisão. Se a divisão for 0, então o rendimento vai dar 1, porque 1 menos 0 é 0. Então, na verdade, o que não pode acontecer é T2 dividido por T1 ser igual a 0. Para que isso não pode acontecer. Para que isso aconteça, é necessário o quê? É necessário que esse T2 seja igual a 0. Se T2 for igual a 0, T2 dividido por T1 vai ser 0 dividido por T1. E 0 dividido por T1 vai ser quanto? 0. E se essa divisão der 0, 1 menos 0 vai dar 1, que é o rendimento que ele disse que não pode acontecer. Então, por que isso não pode acontecer? Isso que ele está falando aí é que por que o rendimento máximo não pode ser 1? Porque se ele fosse 1, o que precisaria acontecer para que esse rendimento fosse 1? Aí vamos lá. Para isso, ele deveria operar entre duas fontes a mesma temperatura, T1 igual a T2? Não. Se T1 fosse igual a T2 e no zero absoluto, seria 0 dividido por 0, isso é uma indeterminação matemática. Então, está fora a letra A. Letra B. Entre uma fonte quente e uma temperatura... entre uma fonte quente a uma temperatura T1 e uma fonte fria a uma temperatura T2 igual a 0 graus Celsius? Não, T2 não é 0 graus Celsius. T2 é 0 Kelvin para que isso aconteça. E 0 Kelvin a gente sabe que do ponto de vista teórico é inatingível. Bom, ele deveria operar entre duas fontes a mesma temperatura T1 igual a T2? Não, se T1 fosse igual a T2, o rendimento seria 0. Por quê? Porque você dividiria T2 por T1, daria 1, 1 menos 1 seria 0. Então, ficamos aí com a letra D. Vamos completar direitinho aí a frase, olha só. Para isso, a máquina térmica, deveria operar... Letra D, entre uma fonte quente a uma temperatura T1 qualquer e uma fonte fria a uma temperatura T2 igual a 0 Kelvin. Verdade. E por que isso não pode acontecer? Porque 0 Kelvin é inatingível. Então, por esse motivo é que a máquina térmica não pode ter um rendimento igual a 100%, porque eu não posso ter nenhuma temperatura, nem T1, nem T2 igual a 0 Kelvin, que é o zero absoluto, certo? 0 Celsius e 0 Kelvin são coisas diferentes. 0 Kelvin é a menor temperatura que poderia se atingir. E 0 graus Celsius é 273 Kelvin, essa temperatura é facilmente atingível, né? Então, nesse caso aí, a alternativa correta para essa questão é a letra D, beleza? Então é isso, minha gente. Valeu e até a próxima.